da NPR. Sam. Eu sou Sam, da NPR, e eu tenho duas perguntas. O senhor falou sobre o plano de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Já são 10 meses de guerra. E eu penso se o senhor tem algo que o senhor pessoalmente teria feito diferente ao longo dessa guerra. A outra pergunta é sobre a campanha. Eu cobri a sua campanha em 2020 e houve um momento em que o senhor se referiu a si mesmo como uma ponte, uma candidatura de ponte para a transição entre líderes mais jovens. O que mudou? Duas coisas. Primeiro, falar sobre a questão de Israel e da Palestina, do que eu teria feito diferente. Desde o início, eu fui a Israel, mas eu também estive em contato com o presidente Sisi do Egito, com o rei da Jordânia, eu me encontrei com a maioria dos líderes do mundo árabe para obter um consenso do que deveríamos fazer para ter mais ajuda, comida, remédios na faixa de Gaza. E nós pressionamos bastante e Israel não foi muito cooperativa, para dizer o mínimo. Eu venho lidando com Israel desde os tempos de Golda Meir. Muitos de vocês não estavam aqui, mas a última vez que eu me encontrei com ela, e eu tinha um rabino próximo de mim e eu conheço muito bem Israel. Eu apoio Israel. Mas esse gabinete de guerra é um dos mais conservadores da história de Israel. E não há nenhum espaço para falar da solução de dois estados ali. Então, o que eu consegui fazer foi um processo da solução de dois estados. E os países árabes, especialmente o Egito e a Arábia Saudita, entraram numa posição para cooperar nessa transição, para ter essa paz em Gaza, para que o dia que ao final em Gaza tenha a capacidade, tenha o acesso para cumprir as necessidades da faixa de Gaza. Então, eu coloquei muitas coisas foram bem-sucedidas, outras não. Nós fizemos um porto ali e eu esperava que ele teria sido mais importante e não foi. E desde que esse massacre foi feito pelos Hamas, aconteceu, eu falei para Benjamin Netanyahu, não cometa o mesmo erro depois que cometemos depois de Bin Laden. Não há necessidade de ocupar o lugar. Eu me opus à ocupação. Eu me opus à ocupação do Afeganistão e Iraque. Depois daquilo que aconteceu com Bin Laden, nós deveríamos ter seguido em frente. Eu vi essa situação dos campos de Papoula lá do Afeganistão e das nossas tropas chegando lá, e eu vi esse erro acontecendo. Eu acho que a gente precisa lutar contra os vilões, mas não é preciso essa invasão. Eu não estou fornecendo as bombas para que elas não sejam usadas em Gaza, porque elas podem causar um dano à população civil. Vocês se lembram quando aconteceu um ataque em Israel com mísseis balísticos? Eu consegui unir as nações árabes e a Europa e nada aconteceu. Ninguém se feriu. Foi uma lição importante do que estava acontecendo no Oriente Médio. Então, há muitas coisas em retrospecto que eu teria tentado convencer mais os israelenses a fazer. Mas a questão é que é hora de acabar com essa guerra.
não significa abandonar e deixar ali o Hamas e deixar os reféns. Há uma insatisfação crescente na Cisjordânia dos palestinos em relação ao Hamas. O Hamas não é popular agora. Então, há muitas peças se mexendo e a gente precisa olhar para esses movimentos para que a gente possa trabalhar por um cessar-fogo, E olha os números em Israel. Os meus números são melhores em Israel do que aqui.